No panteão dos profetas de Israel, encontramos homens de coragem inabalável, vozes que trovejaram contra a injustiça e corações que se quebrantaram pela nação. Mas há uma história que se destaca, não pela bravura de seu protagonista, mas por sua teimosa rebeldia. É a história de Jonas, filho de Amitai, um homem que recebeu um chamado claro de Deus, em um ato de audaciosa desobediência, virou as costas e fugiu na direção oposta. Esta não é uma simples história infantil sobre um homem e um grande peixe. É uma exploração profunda sobre preconceito, a soberania de Deus e a largura desconfortável de sua misericórdia. O comando divino foi direto: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Para entendermos a fuga de Jonas, precisamos entender o que era Nínive. Nínive não era uma cidade qualquer, era a capital do Império Assírio, o inimigo mais brutal e sanguinário de Israel. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade implacável, por esfolar seus inimigos vivos, por empalar prisioneiros e por se orgulhar de seu terror. Para Jonas, Nínive representava o mal encarnado. A ideia de Deus querer oferecer uma chance de arrependimento àqueles monstros era, para ele, teologicamente ofensiva. Em seu coração, ele não fugiu por medo de ser morto, mas por medo de que Deus, em sua inexplicável graça, pudesse perdoá-los. Então, Jonas desceu. A Bíblia repete essa palavra: ele desceu a Jope, desceu a um navio, e mais tarde, desceu ao fundo do mar. É uma imagem de sua espiral de desobediência. Ele encontrou um navio que ia para Tarsis, o ponto mais distante do mundo conhecido, o extremo oposto de Nínive. Ele pagou a passagem, buscando se esconder da presença do Senhor, como se o Criador do universo pudesse ser contido por fronteiras geográficas. E enquanto a tempestade da desobediência se formava, Jonas desceu ao porão do navio e adormeceu. Não era o sono da paz, mas o sono da fuga, um entorpecimento espiritual de quem tenta se desligar da própria consciência. Mas ninguém pode fugir de Deus. O Senhor enviou uma tempestade tão violenta que o navio ameaçava se partir. Os marinheiros pagãos, em seu terror, clamavam a seus deuses e lançavam a carga ao mar. E o profeta do Deus verdadeiro? Dormia. Eles o acordaram, e a ironia é palpável, e homens que não conheciam a Deus estavam mais espiritualmente despertos que o próprio profeta. O sorteio confirmou o que já era evidente, e Jonas era a causa daquele caos. Sua confissão é uma das frases mais contraditórias da Bíblia: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele dizia temer a Deus, mas seus atos eram de pura rebelião. E em um último ato de controle ou talvez desespero, ele oferece a solução: lancem-me ao mar. No momento em que Jonas foi lançado nas águas furiosas, o mar se acalmou. Os marinheiros, testemunhas do poder do Deus de Jonas, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Um ato de desobediência de um profeta resultou na conversão de um navio inteiro. Mas para Jonas, o fim parecia ter chegado. E então, o milagre. O Senhor preparou um grande peixe para engoli-lo. E por 3 dias e 3 noites, Jonas esteve no ventre do peixe, no abismo, na escuridão total. Foi ali, no lugar mais improvável, no útero da morte, que Jonas finalmente orou. Sua oração é um salmo de angústia e rendição, reconhecendo que a salvação pertence ao Senhor. Não era mais sobre sua vontade, mas sobre a soberania de Deus. E após 3 dias, um período que o próprio Jesus usaria como sinal de sua morte e ressurreição, o peixe vomitou Jonas em terra firme. Era sua segunda chance. O chamado veio novamente, idêntico ao primeiro. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele caminhou até a grande Nínive, uma jornada de dias, e proclamou o sermão mais curto e talvez o mais zangado de toda a Escritura: e ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Não havia oferta de graça, nem chamado ao arrependimento. Era uma sentença de destruição, proferida por um mensageiro que desejava que ela se cumprisse. Mas então, o segundo e maior milagre da história aconteceu, e Nínive acreditou. Do rei ao mais humilde cidadão, eles se cobriram de saco e cinzas, proclamaram um jejum e clamaram a Deus por misericórdia. E Deus, vendo o arrependimento genuíno deles, voltou atrás em sua sentença e os perdoou.
É aqui que a verdadeira história de Jonas começa. A salvação de Nínive não trouxe alegria ao profeta, mas uma ira profunda. Ele se sentou do lado de fora da cidade, esperando, talvez torcendo, para que Deus mudasse de ideia e a destruísse. Sua queixa a Deus é chocante. Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir, porque sabia que és Deus compassivo e misericordioso e que te arrependes do mal. Ele estava com raiva da própria natureza de Deus. Ele preferia morrer a ver seus inimigos receberem a mesma graça que ele mesmo havia acabado de experimentar no fundo do mar. Então, Deus, como um pai paciente, ensina a Jonas sua lição final. Ele faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas, e o profeta se alegra imensamente com aquela pequena bênção. No dia seguinte, Deus envia um verme que seca a planta, e um vento quente que o aflige. Jonas, novamente, fica irado e deseja a morte, tudo por causa de uma planta. E então, Deus faz a pergunta que ecoa até hoje, a pergunta que encerra o livro: tens tu razão de tirares por causa da planta? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. O livro de Jonas termina em silêncio. Não sabemos a resposta do profeta. E talvez esse seja o ponto. A pergunta não é para Jonas, é para nós. Será que nosso coração se alinha com o coração de Deus, que se compadece até mesmo de nossos piores inimigos? A história de Jonas nos ensina que o maior monstro não era o grande peixe no mar, mas o preconceito e a falta de perdão que podem habitar no coração de um homem de Deus. E nos lembra que a misericórdia do Senhor é mais larga, mais profunda e mais escandalosa do que a nossa pequena e limitada justiça jamais poderá compreender. Se esta história profunda e desconfortável do profeta Jonas te fez refletir sobre a imensidão da misericórdia de Deus, por favor, ajude esta mensagem a alcançar mais pessoas. Deixe o seu like para mostrar ao YouTube a relevância deste conteúdo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas explorações bíblicas. E queremos criar um espaço de reflexão honesta. A pergunta de Deus a Jonas no final do livro é, na verdade, para nós. Com sinceridade, use os comentários abaixo para responder. Você já se sentiu como Jonas, desconfortável ou até mesmo irritado com a misericórdia de Deus para com alguém que, na sua opinião, não merecia? Ou simplesmente compartilhe qual lição da história de Jonas mais falou com você. E por fim, o mais importante. Esta é uma das lições mais difíceis e necessárias da Bíblia, um verdadeiro antídoto contra o preconceito religioso. Compartilhe este vídeo no grupo da família ou da igreja no WhatsApp. Ajude a lembrar a todos que o coração de Deus é infinitamente maior que o nosso. Agradecemos por sua companhia. Fique na paz e até o próximo vídeo.